Olá, meu irmão, minha irmã. Não sei como está a sua vida neste momento, como você chegou a esse vídeo, mas eu sei que você vai sair daqui diferente. Pela graça, pelo Deus que nós temos, que nós somos vasos, precisamos ser transformados e renovados. Precisamos ser moldados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Somos vasos, nós somos falhos e Deus nos restaura. Hoje a mensagem está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29 e 30, que diz: Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se fizesse na minha morada. E tu, porque honras teu filho mais do que a mim, para que tu a eles vos engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto diz o Senhor, Deus de Israel: é verdade, disseram eu que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém que me desprezam serão desmerecidos. É uma linda palavra. Isso ele estava falando do profeta Eli, que tinha dois filhos, Ofni e Finéias. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa mensagem. Mas antes de falar sobre isso, eu vim pedir para você se inscrever. Do lado vai aparecer um sino, você ativar o sino, todo mandar uma oração, uma mensagem de Deus para sua vida, encarar seu telefone. Compartilhe seus amigos e familiares, não sabem como está a vida neste momento, para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas, e mais pessoas sejam abençoadas e consoladas pelo Espírito Santo, pela mensagem que Ele lhes deixa. Compartilhe, sabe por quê? Não sabemos como está a vida dos nossos amigos e familiares neste momento, mas que possamos ser um grande profeta e testemunho para transformar, para fazer a diferença na vida das pessoas. Dê seu like e se ajudar a fortalecer o canal. Eu não sei como você chegou a esse vídeo, com que horário você está assistindo, mas eu sei que você sai daqui diferente pela honra, pela graça de Deus para nossas vidas. Abre seu coração para que possamos sentir cada vez a mensagem de Deus para nossas vidas. Certo pastor estava tendo problemas com seus dois filhos, de maneira complacente e cômoda. Havia ele permitido que os filhos agissem mais ou menos como achavam conveniente durante a infância e a juventude. Pensava consigo mesmo que por certos rapazes passaria a fase irrefletida da existência e se tornaria pessoas responsáveis. Isso, porém, não aconteceu. Quanto mais a idade eles adquiriram, os rapazes, tanto os piores se tomavam. Separada da disciplina sábia, a religião tornou-se impotente para auxílios. A influência do pai era constantemente neutralizada pela maldade dos filhos. As coisas chegaram finalmente a tal ponto que os membros da igreja começaram a se tornar-se condescendentes, mas chocados talvez pelo fato de seu prestígio ter diminuído do que pela conduta dos filhos. O pai demonstrou brandamente os rapazes, mas sem nenhum resultado. Seus filhos não podiam perceber o perigo para o qual se estava dirigindo. Seu coração se tornou tão duro como as rochas do deserto. Quando tinha 2 anos de idade, os filhos de profeta Eli, Ofni e Finéias poderiam ter sido facilmente modelados. Com a idade de 6 ou 8 anos, pequenino, mas mãos que segurava a grande mão do pai, poderia ter sido conduzido pelo caminho certo. Aos 9 anos de idade, tinham-se eles beneficiado grandemente da sábia disciplina, jamais porém comunicada, sábia em orientação. Jamais foram os filhos punidos por seus erros, eles foram ensinados. Abnegação e adolescência irrefreada impediu a vulnerabilidade libertina. Então vemos que o filho de Eli, ele tinha um livre-arbítrio para a sua vida. Às vezes o pai não tinha autoridade sobre os filhos. E você vê que o Ofni e Finéias teve um problema, porque às vezes não deixar livre, que vai se tornar responsável. Mas as pessoas se apegam ao mundo que fecha o seu coração para que Deus age. Ele fechou o coração. O pai tentou educar, corrigir e não deu resultado nenhum. E Deus o condenou grandemente essa família.
E Samuel foi o sucessor do profeta Eli. E entendemos que Deus coloca plano, coloca grandes coisas nessa vida. E muitos não acatam isso. Samuel foi dirigido pelo Espírito Santo, foi conduzido para fazer as coisas certas. Não se deixou por enganar, orou, buscou o Senhor. E vemos que ele foi o diferencial, ele foi o sucessor do profeta Eli. Sabe, Deus, ele tem grandes planos. E às vezes, o que eu te falo? A Bíblia nos ensina. Você deve ensinar, disciplinar, mostrar a mensagem para os filhos, ensinar a palavra de Deus, ensinar eles sobre as leis de ensinamentos cristãos. Por quê? Porque quando você ensina seu filho, quando é criança, no caminho que ele deve andar, quando ele for velho, ele não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6 diz sobre isso. Sabe? Gênesis 18:19, eu escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde os caminhos do Senhor. Então quer dizer o quê? Que os pais têm que mandar para que orientar pelo caminho certo que o filho deve andar. Às vezes o que aconteceu, sabe? Eu vejo assim, um profeta que aconselhou tantas e tantas pessoas, profeta de Deus, sabe? E mesmo assim não conseguiu conduzir seu filho no caminho certo. E vemos tantas e tantas pessoas que são assim hoje no meio da gente, que às vezes consolam, transformam milhares de pessoas no mundo afora, mas dá conta de curar, salvar alguém dentro da sua família. Sabe? E como está a sua vida? Você tem feito alguma coisa para Deus? Mesmo quando sua conduta trazia uma infelicidade após outra, sobre a causa de Deus, o Pai cego persistia em desculpá-los e defendê-los. As coisas tornavam-se finalmente tão desagradáveis que um mensageiro de Deus acusou o pai de honrar mais os filhos do que a Deus. Isso aconteceu, está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Foi acusado. Por quê? Porque está honrando mais seu filho do que a mim mesmo, quer dizer, Deus falando. O que aconteceu? Por ser honrar a Deus, que Deus nos ensina a educar o filho. Então quando você está fazendo a vontade do filho, você não está direcionando seu filho a Deus, você está direcionando o filho ao inferno. Disse aqui tais pecados contra Deus e contra os filhos acontecem apenas em termos antigos, mas existe Elias por toda parte hoje, e não só a causa de Deus prejudicada, mas os próprios filhos são privados da felicidade. Toda criança que não é disciplinada cuidadosamente com o coração, oração, será infeliz. Sabe? Às vezes que faltava Eli autoridade e ter lenha e mostrar, sabe? Os filhos, olha o que acontece, uma má orientação. Os filhos de Eli podiam se tornar profeta, podiam se tornar sacerdote, podiam se tornar mensageiro de Deus, pregador, mas não educou no caminho certo. O que aconteceu? Se desviou. O que aconteceu? Todo mundo morreu e não sabemos como e por qual lugar que eles foram, mas principalmente ninguém sabe, mas dá para entender o que acontece quando não é educado. Sabe, Deus quer que nos ensine, sabe, porque a responsabilidade até os filhos ficar velhos é nossa de ensinar. Depois vão colocar em prática o que nós ensinou. E quando estão dispostos a disciplinar, mostrar ensinamentos de Deus, aí quem mostra quantos estão indo na contramão, mostrando os caminhos errados. Se os jovens estão pedindo, é porque não teve uma boa educação. Seja capaz de fazer claras distinções. Isso lhe ajudará a ser mais tolerante. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos. Então vamos apreciar a mensagem, a palavra de Deus na nossa vida. Pais, sejam sábios e filhos obedeçam.
o caminho certo de Deus. O mundo vai colocar coisas do mundo, coisas da carne, para você desistir, para você almejar no seu coração, nos seus olhos, na sua carne. Mas busque a Deus de todo o seu coração, toda a sua vontade. Porque o mundo vai tentar desviará você. Mas não caia. Pai, seja igual muitas e muitas pessoas da Bíblia foram. Abraão, como Isaac, como Jacó, como tantos e tantos pais bons na Bíblia. A maioria foi bom. São poucos que ensinam os filhos errado. E Eli foi um deles. É que possamos corrigir os filhos na disciplina e no ensinamento cristão. Deixa eu me orar para que eles tenham filho, para orar para os primos, para os tios, para todo mundo da família. Vamos orar, Deus pedir oração e vamos orar para cada um deles. Deus eterno, dá-nos coragem e autoridade para a tarefa que devemos fazer. Sejamos omissos na palavra sagrada, tarefa de ensinar. Pai, os filhos, caminho em que devem andar e que sejamos modelos para eles. Porque os filhos vão querer imitar o que o pai é. Os filhos vão. Se não teve autoridade ali, sabe por quê? Porque nunca teve autoridade, porque consegue certeza fazer alguma coisa também que prejudicava e julgava na cara do pai. E se estudar mais sobre a história, você viu os atos pecaminosos que o filho de Eli fazia. Atos que eu tenho de falar que são impurezas em certo alto de moralidade, que as pessoas estavam vendo isso e estavam querendo também. As pessoas vão querer fazer o que é bom para carne. Então o que as pessoas estavam vendo querendo fazer também. Ao Eli chegou em certo momento que Deus mandou um mensageiro falando que está desagradando a Deus, está roubando mais seus filhos do que a mim. E vemos que Deus tem compaixão, mas Eli não acatou, sabe? Tanto que é difícil, mas ele podia ser também um grande pai. Um homem sábio, um homem que chegou como um dia ele chegou, mas mesmo assim não ensinou. Um homem que tinha mensagem, um homem que estudava, que tinha Deus, podia buscar conselho, mas não conseguiu colocar o filho na rédea. Por quê? Deixou as cordas das leis livres. Mas quando Deus puxa a corda, não adianta fugir. Deus mostrou, mandou mensageiro, dava rédea, os filhos não se acatavam. Eli não tinha autoridade. Deus falou assim: eu vou matar todas dessas famílias. E eu vou colocar um profeta de verdade. Um profeta que veio da onde? Aí você entende. Uma mãe valorosa. Uma mãe como Ana, que passou anos e anos orando, clamando a Deus para que teve um filho que não podia ter. Deus o deu, Samuel. Um profeta desde cedo, buscava, ouvia a voz do Senhor e atendia. Profeta que foi chamado o primeiro rei concedido pelo Deus, porque o primeiro rei foi concedido pelos homens, mas o Davi foi segundo o coração de Deus. Então você vê que Deus usou grandemente Samuel. E vemos que Deus preparou, sabe? Se você não quer fazer a obra de Deus, esqueça de, sabe o que vai acontecer? Deus prepara outro para continuar fazendo a obra. Se você não está conseguindo, se você está fraco, você não está querendo honrar, não tem força de vontade, Deus vai colocar outro em seu lugar. Então não pense que você não é capacitado. Deus capacita aqueles que não são. Porque se eu buscar somente os capacitados, poucas pessoas buscarão o reino de Deus. Mas Deus, Ele capacita aqueles que não são capacitados. Dá sabedoria e conhecimento e entendimento para buscar a palavra de Deus. Deu a Samuel, virou um dos maiores profetas e juízes da Bíblia. Eu agradeço a cada um que ouviu essa oração, essa mensagem de Deus até aqui. Que o Senhor possa te abençoar grandemente a você. Não sei como você achou esse vídeo, mas eu sei que você saiu daqui diferente pela graça e a glória de Deus. Que Deus te abençoe sempre. Se inscreva, do lado vai ser um sino, ative o sino, compartilhe seus amigos e familiares, porque essa mensagem pode chegar para mais pessoas. Dê seu like, isso ajudará a fortalecer o canal. Que Deus te abençoe sempre.
Amém. Trust this